Espiritismo em Marcha. Divulgando a doutrina espírita em nossa região. Bom dia, que a paz de Jesus e o amor infinito de Deus nosso Pai esteja com você, rádio ouvinte, amparando também toda a sua família. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo enviado para fazer sua lei que estava esquecido, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de lembrarem novamente aos homens, e com maior precisão, quanto eles haviam esquecido para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça. O Espiritismo é forte, porque se assenta sobre os fundamentos mesmos da religião. Deus, a alma, as penas, as recompensas futuras. Em sua condição de cristianismo restaurado, nosso Divino Mestre e Senhor, aperfeiçoando as almas e renovando a vida na terra, para a vitória do infinito bem. Estamos iniciando o programa Espiritismo em Marcha, que lhe traz informações e notícias do movimento espírita em nossa região. No final do programa, através do telefone da Rádio Liberdade, você é convidado a participar e interagir, fazendo perguntas, tirando dúvidas a respeito dos ensinos dos Espíritos. Espiritismo em Marcha. Momento de reflexão. Acompanhemos a mensagem trazida do livro Hoje pelo Espírito Emmanuel, na mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Pensemos nisso. Exaltemos a indulgência, não apenas qual lâmpada que deve brilhar nos vizinhos, mas, acima de tudo, por luz viva que nos cabe trazer no coração, de maneira a clarear o próprio caminho. Pensemos nisso, observando as dificuldades do próximo, como as dificuldades do próximo, em verdade, nos pertencem. Visite o companheiro embriagado na via pública, instado a prestar-lhe breve momento de apoio. Desapareceste na esquina, desistindo conscientemente de auxiliá-lo. Reflete, porém, nos suplícios da esposa, digna, que o suporta incessantemente dentro de casa. Percebeste as manifestações desagradáveis da irmã irrefletida. Ele ia tirar-se em rosto reprovações e críticas, através de advertências amargas. Recorda, no entanto, a luta do homem correto que a sustenta no lar, por mãe dos próprios filhos. Registraste a presença do irmão obsidiado e fugiste à sorrelfa, temendo a obrigação de socorrê-lo no espaço de algumas horas. Medita, contudo, nos sacrifícios do coração materno que o carrega sem pausa. Ouviste as lamentações do enfermo, a censurar-lhe gemidos e descontroles. Imagina, entretanto, como te comportarias se a doença que o verga te invadisse a esfera da própria carne. Assinalaste as inibições do amigo que conversa de maneira infantilizada e abandonaste-as intempestivamente a palestra, negando-lhe mais alguns minutos de atenção cordial. Pensa, todavia, quão longo e doloroso te seria o sofrimento se guardastes no cérebro semelhantes entraves. Ninguém pode viver sem a indulgência dos outros, mas para exercer com sinceridade a indulgência para com os outros, é necessário saibamos colocar-nos no lugar deles. Espiritismo em Marcha. Agenda. Seminário Sexo e Vida à Luz do Espiritismo, com Adeilson Salles, do Recife, dia 6 de maio, no horário de 8h30 às 12 horas. O local é SEC, a entrada 1 quilo de alimento não perecível.
Seminário da Mediunidade e Transcomunicação. Realização do Centro Espírita Novo Horizonte, com participações de Dejan Dantas, Clóvis Nunes, Mediunidade, Mitos e Verdade, o tema geral. Dia 6 de maio também. O local é no auditório da Fafica, e durante o horário de 8 às 18 horas. Ingressos à venda na Banca Terceiro Mundo, no valor de R$40. Atrações musicais de Sóstenes, Totonho e convidados. Telefone para maiores informações, DDD 81 99546 2759 e 99113 8905. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 21. Os falsos profetas na erraticidade, continuação. Repeli sem condescendência todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se aos homens, fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de fascinar e de tê-los dominados. São, geralmente, espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, são ainda eles que querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certo igualmente de que, quando uma verdade tem que ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de meios também sérios, e não a tais ou quais com exclusão dos outros. Nenhum médio é perfeito se está obsidiado, e há manifesta obsessão quando o médio só é apto a receber comunicações de determinado espírito, por mais que este o procure colocar-se. Consequentemente, todo médio e todo grupo que consideram privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, não se submete, aliás, se submete a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presos de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito doutrinador, aliás dominador, se pavoneia com o nome de todos encarnados e desencarnados devem honrar ou respeitar, e não permite seja declinado todo o propósito. É incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode um médio ser fascinado e iludido, um grupo, mas a verificação severa dos que procedem de outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores dos grupos, as comunicações que os principais médios recebem, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justificarão rapidamente esses ditados, mentirosos e astuciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Onde encontrar uma instituição espírita? Centro Espírita Além do Horizonte, Rua Cristóvão Colombo, número 60, bairro Nossa Senhora das Dores. Reuniões públicas, sábados e domingos, 4 horas da tarde. Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Rua 25, número 96, Rendeiras, antiga Coab 3, ao lado do Parque Municipal. Reuniões públicas segundas, quartas e sábados às 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha, o livro dos Espíritos. Questão 615. A lei de Deus é eterna? Resposta. Ela é eterna, imutável, quanto o próprio Deus. Questão 616.
Deus prescreveu aos homens em uma época o que lhe proibiu em outra? Resposta: Deus não pode se enganar. Os homens é que são obrigados a mudar suas leis, porque são imperfeitas. As leis de Deus são perfeitas. A harmonia que rege o universo material e o universo moral está fundada sobre as leis que Deus estabeleceu para toda a eternidade. O Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de João, capítulo 16, versículo 7, esta passagem. Todavia digo-vos a verdade, a vós convém que eu vá. No livro Pão Nosso, o Espírito Emmanuel, na mediunidade de Francisco Cândido Xavier, comenta esta passagem bíblica na mensagem intitulada Separação. E assim ele nos escreve: semelhante declaração do Mestre ressoa em nossas fibras mais íntimas. Ninguém sabia amar tanto quanto ele. Contudo, era o primeiro a reconhecer a conveniência da partida, em favor dos companheiros. O que teria acontecido se Jesus teimasse em permanecer? Provavelmente as multidões terrestres teriam acentuado as tendências egoísticas, consolidando-as. Porque o divino amigo havia buscado Lázaro no sepulcro. Ninguém mais se resignaria à separação pela morte. Porque haveriam limpado alguns leprosos, ninguém aceitaria de futuro a cooperação proveitosa das moléstias físicas. O resultado lógico seria a perturbação geral no mecanismo evolutivo. O mestre precisava assentar-se para que o esforço de cada um se fizesse visível no plano divino da obra mundial. De outro modo, seria perpetuar a indulgência de uns e o egoísmo de outros. Sob diferentes aspectos, repete-se diariamente a grande hora da família evangélica em nossos grupamentos afins. Quantas vezes surgirá a viuvez, a orfandade, o sofrimento da distância, a perplexidade e a dor, por elevada conveniência do bem comum. Recordai a presente passagem do Evangelho, quanto à separação vos faça chorar, porque se a morte do corpo é renovação para quem parte, é também vida nova para os que ficam. Onde encontrar uma instituição espírita? Fraternidade Espírita Emmanuel, Rua Deputado Torres Galvão, 379, Bairro Salgado, próxima à Policlínica. Reuniões públicas, quartas e sábados, 8 horas da noite. Centro Espírita Lar de Jesus, sede provisória Colégio Municipal Álvaro Lins, sala ao lado do Ginásio Municipal. No bairro Maurício de Nassau, reuniões públicas domingos e quartas, 8 horas da noite. Espiritismo em Marcha. A apresentação Soares. Estamos novamente aqui ao vivo na sua Rádio Liberdade AM e FM. Através do telefone 2103 1170, você é convidado a participar, a interagir com o programa. E lembrando aqui outra vez o telefone 2103 1170, você também pode nos escrever através de e-mail no endereço espiritismo em marcha, tudo junto, letras minúsculas, @bol.com.br. E você poderá receber as respostas também via e-mail. Caso deseje, nós podemos trazer as perguntas para a rádio, para o programa. Bom, e queremos aqui ainda enfocar a lembrança dos seminários que estão por acontecer aqui em Caruaru. Mas alguém está nos ligando, nós iremos primeiramente atender. Bom dia. Bom dia. Pois não? Meu nome é Chico Fernanda Silva de Sena. Perdi meu esposo há 2 meses. Faleceu, deixou muita saudade, fez muita falta dele e queria que o senhor me indicasse um local para eu ir falar, para mim abrir a mente de alguma coisa que ele deixou presente
assim, é triste falar, isso todo mundo fala, né? Mas eu queria esclarecer alguma coisa que deixou em dúvida no ar. Tá bem, acompanha aí pela rádio a nossa resposta. Obrigado aí pela sua audiência. A nossa irmã nos liga pelo fato de ter falecido há em torno de 2 meses o seu esposo. E ela queria saber como ela faria para receber uma mensagem ou uma carta de seu espírito. Nós aprendemos com a doutrina espírita que a realidade do mundo espiritual, ela tem suas leis, suas condições, e a situação dos espíritos que partem da vida física para o mundo espiritual é muito variada. Em muitas circunstâncias, e nisso está a grande maioria delas, sendo nós ainda espíritos de evolução mediana e sem ter tido uma vida, uma existência de devotamento ao bem e à caridade, de elevação espiritual predominante, é muito comum passarmos um bom tempo no plano espiritual, reorganizando a nossa mente e compreensão em cima da realidade nova. Então, queremos primeiro dar esse importante esclarecimento, não só a ela, como a qualquer outro ouvinte que possa estar nos ouvindo. A questão não é a gente querer receber uma carta, uma comunicação de um parente que partiu. A questão maior é ele estar em condições de mandar. E a segunda questão maior é termos o mérito, ou termos a condição necessária que nos permita receber e entender o que esse parente poderia vir nos dizer. No movimento espírita em todo o Brasil, depois da partida do maior médio do século, que foi Francisco Cândido Xavier, há uma série de médios que têm uma flexibilidade mediúnica de receber cartas e orientações dos parentes desencarnados. Aqui em Caruaru, anualmente, nos últimos anos, através da SEEC, tem vindo até nós um médium lá de Fortaleza que reúne certas condições facilitadoras para esse intercâmbio. Esse ano, a programação é que ele esteja entre nós, possivelmente entre setembro e outubro. Mas, independente disso, e esse é o esclarecimento que eu acho mais importante para a nossa irmã, é de que, através do sonho, quando nós vamos dormir, e oferecemos condições necessárias, assim como aquele parente ou amigo que voltou ao plano espiritual tenha condições, ele pode aparecer, falar conosco, termos consciência de que ele já desencarnou e muitas vezes ser elucidado problemas ou questões que teriam ficado pendentes. Então eu relato esse outro caminho, que é através do desdobramento, onde a própria pessoa pode encontrar-se com aquele parente quando está dormindo. É claro que isso também está dentro de certas bases e condições que precisam ser bem resolvidas. Entre elas, a possibilidade, outra vez dizemos, desse parente poder aparecer. A possibilidade que também nós que continuamos na Terra oferecermos de entendimento num sonho quando encontrar esse parente. E, claro, dentro de uma condição de misericórdia e de permissão das leis divinas. Então, independente de crença ou religião, há muitas pessoas que reencontram parentes e amigos desencarnados quando estão dormindo. E tem nesses encontros a nítida percepção de estar falando com eles, de não ser uma ilusão da mente, uma criação do nosso inconsciente, mas de, na verdade, ser um encontro real, espiritual. E o que muitas vezes de fato é, como elucida e esclarece a doutrina espírita. Então é essa a resposta que eu teria para dar à nossa irmã, dentro dessas possibilidades de ela poder ter a comunicação ou um encontro com o seu ex-esposo que
partiu do mundo físico, mas está mais vivo do que quando estava entre nós, em termos de consciência, de espírito em processo evolutivo, e que apenas largou a vestimenta mais grossa, que é o corpo físico. Bom, nós estamos com outro ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Poxa. Alô? Alô, aqui é da Rádio Liberdade, é o programa Espiritismo em Marcha. Bom dia. Bom dia. É Soares? É ele mesmo. Pronto, é porque demorou muito. Aí eu fiz pensando de estar em outra rádio. Tá certo. Ô, Soares, eu tenho filhos que faleceram, passam 3 anos e 7 meses. Tiraram a vida deles com bastante violência. A tia. Mas eu queria saber se já desencarnou, esse conceito do corpo já foi desencarnado. Foi feito um trabalho de 1 ano de oração. Nas quintas-feiras, de 3 às 5, ficava sempre preto para ele. E outra coisa, eu nunca sonhei com ele, peço sempre. Sempre é outras pessoas que sonham. Tem alguma coisa a ver isso aí? Tá bem, acompanhe pelo raio da nossa resposta. Eu agradeço muito a sua participação. Então, a nossa ouvinte nos liga porque o seu filho, há 10 anos e 7 meses, faleceu vítima de um assassinato. E ela queria saber, em termos de condições espirituais que ele já estaria, e o fato de que algumas amigas dela, através de sonhos, já teria sonhado com seu filho e porque isso ainda não aconteceu com ela. Como havíamos dito à nossa primeira ouvinte, há uma variedade muito grande de possibilidades de despertamento da consciência, de entendimento do espírito depois da sua volta à realidade do mundo espiritual. O que normalmente ocorre é que as mortes súbitas, sobretudo através de acidentes e, além do mais, através de assassinato, muitas vezes exercem um nível de perturbação e de sofrimento, de despertamento do espírito, a maneira súbita com que ele reentrou no mundo espiritual, que a variedade de tempo terá tudo a ver com o nível evolutivo e espiritual daquele espírito. Por outro lado, pelo tempo que a nossa irmã diz, é muito comum isso já ter sido completamente superado. A outra questão é saber se realmente essas amigas tiveram sonhos que nada mais eram do que recordações dos momentos que podem ter vivido fisicamente com seu filho, ou se foram desdobramentos espirituais. E no seu caso em particular, por ser mãe, a dificuldade maior é justamente numa certa quietação mental, uma certa serenidade, uma certa confiança em Deus de que, primeiro, nada acontece aqui na Terra sem que de um modo ou de outro as leis divinas não tenham possibilitado ou que de alguma forma aquilo ali poderia ser um resgate, a solução de um problema grave que o espírito cometeu em outra encarnação e que para a qual a possibilidade de ser vítima de um assassinato existia, não que ele tivesse que morrer através de um assassinato, mas possivelmente de uma morte súbita, acidental. Poderia ser, como alguns falam, uma bala perdida, que na verdade, do ponto de vista espiritual, não encontra alvo errado. Sempre há no campo infinito das leis do magnetismo e da espiritualidade, a chamada lei de ação e reação, o fato de que isso, de alguma maneira, estava possibilitado dentro das necessidades evolutivas do espírito. Então, na medida que agora a senhora esteja se abrindo de forma mais segura às leis espirituais que, sobretudo, o espiritismo elucida de forma tão clara, possibilita que um nível de aceitação, de compreensão e de consciência de que o seu filho continua vivo e de que essa possibilidade de reencontrá-lo num sonho através de um desdobramento é uma possibilidade real e totalmente possível. O que vai diferenciar muito isso, como já elucidamos aqui em alguns programas anteriores,
é que quando temos um sonho que é desdobramento espiritual, há um certo nível de percepção nossa, de nós encarnados, que estejamos tendo esse sonho, de consciência de que aquela pessoa que estamos encontrando ou falando com ela já partiu para o mundo espiritual há algum tempo. Essa consciência de que estou encontrando fulano, mas ele não é mais da Terra. Isso é uma das maiores evidências que é um desdobramento, que é um encontro real, espiritualmente falando, entre nós e aquele que desencarnou. Mas eu digo à senhora, por testemunhos que eu já vi de vários espíritas em programas, muitas vezes, mesmo quem já entende e compreende muito a realidade do mundo espiritual, para ter um reencontro através de um desdobramento, é necessário ser preenchido uma série de dados em termos de leis espirituais para que o encontro se dê. E a ansiedade que a gente tenha de reencontrar aquele parente querido através de um sonho acaba estabelecendo muita dificuldade para que esse encontro se dê. Eu me lembro mesmo que quando a minha esposa faleceu, como eu estava ansioso quanto antes de ter um desdobramento, de ter um encontro com ela. E para que isso viesse a acontecer foi depois de longos meses. E quando eu estava quando eu fui dormir totalmente espontâneo, as possibilidades de ter encontro ou não. Aí acontece. Porque quando a gente fica ansioso, nós geramos bloqueios inconscientes e acaba aquilo não acontecendo. Então era esse esclarecimento que poderíamos dar. Lembramos aí ainda o telefone da Rádio Liberdade, 2103-1170. Estamos com mais um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Bom, talvez a linha tenha caído. Bom dia, alô? Então lembramos aí outra vez o telefone da Rádio Liberdade, 2103-1170, 2103-1170. Ainda é possível atendermos um ouvinte que venha nos ligar. Caiu aí acidentalmente aí a linha. E estávamos, enquanto ninguém não nos liga, lembrando que no próximo domingo, dia 6 de maio, temos 2 seminários espíritas em Caruaru. O primeiro deles ocorrendo logo pela manhã. Todos 2 começam pela manhã, mas um que ocorre só durante a manhã é o seminário Sexo e Vida à Luz do Espiritismo, com Adeilson Salles, na CEEC. Bom, estamos com o ouvinte aí na linha. Bom dia. Bom dia. Pois não? Senhor, eu queria saber o seguinte, como será o espírito aqui na Terra, encarnado, quando ele pratica um crime ou ele até mesmo se suicida? Como será ele depois que ele parte desse mundo para o outro? A outra pergunta é o seguinte, eu vejo o irmão falar muito a respeito de ajuda, de caridade. Eu queria saber o seguinte, tem pessoas que chegam para pedir uma esmola com tempo, você vê que aquela pessoa não está pedindo, não é para comprar uma comida, um negócio, você está vendo que aquilo é uma droga, alguma coisa, até mesmo para ele se praticar. Mesmo você sabendo isso, é bom você fechar os olhos para isso e ajudar ou não? Tá bem. Isso que eu quero saber. Obrigado, acompanhe aí pelo rádio a nossa resposta, eu agradeço muito a participação. Começar respondendo a última questão, depois voltamos para a primeira. Essa última nos diz o seguinte, que a caridade, quando de fato ela é exercida, há uma abstenção completa dos resultados para os quais só a misericórdia e o amor de Deus irão dizer o resultado positivo ou não daquele gesto de abnegação, de humildade e de caridade que temos exercido. É claro que quando fatores evidentes indicam que aquela ajuda que nós iremos dar, por exemplo, algum dinheiro, terá um uso ilícito e prejudicial àquele que está recebendo, quando isso de fato fica patenteado e evidenciado para nós, é claro que o bom senso
a razão nos dirá que aquele não é o momento adequado de ajudar aquela pessoa. Mas nós estaremos atentos a que isso não seja uma espécie de armadilha do nosso ego, do nosso egoísmo, e não querer que a gente ajude aquela pessoa que supostamente poderia usar aquela ajuda com a finalidade ruim. Então temos que estar atento, porque muitas vezes aquilo que nos parece proteção e zelo pode ser egoísmo nosso. Mas é evidente que, independente do uso que vai ter aquela ajuda que a gente deu a alguém, o fator principal é ajudarmos com abnegação, colocando nas mãos de Deus a boa utilização que aquilo vai ter ou não. E a outra questão da desencarnação de suicidas ou de criminosos, ou de pessoas que exerceram o crime, quando o suicídio por si só também é um crime, há uma variedade de situações no mundo espiritual muito grande, porque terá tudo a ver com o nível de consciência, de erro, de culpa que aquela pessoa levou para o mundo espiritual. É claro que, de maneira geral, não é uma situação boa, é situação muito difícil. Sobretudo porque o uso errado do livre-arbítrio provoca no espírito, ao ele reentrar no mundo espiritual, um peso de consciência em respeito ao que ele fez, que o leva a buscar quadros de sofrimento e de autopunição, tanto suicida quanto criminoso. E, sobretudo, pelo fato de ser estabelecido, desde a época em que houve o crime, ou que houve até mesmo o suicídio, conexões espirituais maléficas e de desequilíbrio intenso. Mas, perante as leis divinas que estão estabelecidas no amor e na misericórdia, sempre há um tempo onde o amor do Pai encontra meios para esses espíritos, voltando ao campo da reencarnação, superarem problemas e dificuldades e resolverem as questões que tentaram fugir, como no caso do suicida. Porque, entre outros aspectos, devido ao horário nós não vamos nos estender muito, a consequência mais frustrante do suicida é ele ter que voltar à Terra, passar por uma situação igual ou pior àquela que o levou a se matar e não se matar de novo. Quer dizer, matar a vestimenta física. Deixamos a todos um agradecimento pela participação. Estejam novamente conosco no próximo domingo, 7h30, com Espiritismo em Marcha. Muita paz para todos.